boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Começamos então com o convite a uma prece, que nós elevamos o pensamento, rogando a Deus e aos bons amigos espirituais nos envolvam, nos amparem, nos abençoem, nos oportunizem esse momento de elevação, de bem-estar, de sintonia com as forças espirituais da vida. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Nós começamos lembrando um pouco de Jesus, de algumas passagens, como naquele caso em que Jesus fala de dois homens que adentram em certo templo religioso e um deles fica de pé, bate com a mão junto ao peito, agradecendo a Deus por não ser um pecador, por não ser um corrupto, por não ser um indivíduo de má vida, por não ser tal qual aquele publicano, pois ele era fariseu, aquele publicano, indivíduo de má vida, pecador. E aquele publicano não se dignificava em estender os olhos ao alto. Envergonhado, ele rogava a Deus que lhe perdoasse os pecados, os enganos. E Jesus então questiona: qual dos dois saiu justificado perante Deus? Qual dos dois? Nós sempre lembramos aqui aqueles que foram os maiores adversários de Jesus. E aqueles que Jesus se utilizou de energia para combater. Normalmente eram os fariseus, muitos doutores da lei. E eles tinham, nesse combate, se a gente pode se referir a essa palavra, talvez um pouco forte, mas esses fariseus, esses doutores da lei, eles tinham uma coisa em comum, que era o seu orgulho, as suas certezas e principalmente a sua hipocrisia. Eles eram hipócritas, ou seja, eles eram falsos. Eles se vestiam de branco, demonstrando a sua pureza. Eles faziam preces em alto som junto ao público. Eles tinham sempre palavras grandiosas, querendo demonstrar o seu saber, as suas qualidades, quase a sua perfeição. E Jesus os combatia com muita energia. E é interessante a gente nos colocarmos naquele ambiente, naquele momento, quando Jesus os chama de raça de víboras e questiona até quando ele, Jesus, os suportaria. Quando diz a esses indivíduos que outros os precederiam no reino de Deus, porque dariam conta dos seus erros e encontrariam esse reino de Deus, enquanto eles, os fariseus, seriam os últimos. Jesus se referia a eles como túmulos caiados. Já explicamos algumas vezes que túmulo caiado é porque era colocado cal em cima do túmulo, ele ficava branquinho, bonito. Mas o que tem dentro de um túmulo? Ele é bonito por fora, pode até ser, mas por dentro é podridão, é algo que se decompõe. Vossos túmulos caiados, por fora vestem-se de branco, por dentro
só podridão. Então Jesus combatia essa hipocrisia, que é uma grande infelicidade para o espírito. Porque a gente fica preso naquela condição. E aí a gente se pergunta, e talvez uma reflexão que a gente tenha que ter cuidado, é quando nós temos muitas certezas do certo, do errado, do bom, do mal, do belo e do feio. E a gente vive numa sociedade pujante dessas ideias. Às vezes a gente até educa as nossas crianças, e a gente poderia refletir sobre isso quando a gente diz: o que você fez é muito feio, aquilo lá é sujo. Então a gente fala isso para as nossas crianças. Também não estou dizendo se é certo ou errado, é para pensar. Então a gente vai estipulando preceitos, regras, definindo condutas, formas de vida, e excluindo, impedindo, não aceitando formas de vida diferentes daquelas que deveriam estar de acordo com os nossos padrões de certeza. Porque a gente tem ideia do que é certo, do que é bom, do que é honesto. E é para se pensar, porque os fariseus também tinham essas concepções naquela época. E aqueles que não lavavam as mãos ao dia de sábado, eles condenavam. E Jesus perguntava: mas o sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? Condenava este olhar da lei restrito, fechado. Jesus condenava. Então, há de termos muito cuidado quando a gente define a vida em certos limites muito estreitos, do que é bom, do que é belo, do que é certo. Muito cuidado. E muito mais cuidado ainda quando nós nos enxergamos como padrões de conduta, de vida, de certeza. Todos aqueles que precisam mostrar muito as suas qualidades, e às vezes a gente enxerga isso em pequenos tropeços. É tão interessante perceber que muitas pessoas dizem: não tenho mais problema com fulano, ciclana, já superei, não, isso já passou. Ok, não nos cabe julgar, mas a gente pode perguntar: será? Eu não tenho mais neurose, eu não tenho mais dificuldade. Será? Será que já superou mesmo? Então, às vezes a gente vai se atribuindo essas qualidades de espírito, esses padrões, essa honestidade, essa bondade toda. Mas aquilo que é iluminado não precisa mostrar nem provar a sua luz. É muito engraçado, fazendo uma crítica bem geral, mas com todo respeito também, que existem indivíduos, isso acontece em certas práticas, vão para o Oriente, fazem estudos lá, se formam, voltam para o Ocidente e se dizem iluminados. E existe muito documentário sobre isso e de pessoas que sofreram com esses indivíduos. E o engraçado é, perdoe-me se estiver errado, é que normalmente esses indivíduos são homens. Eu nunca vi uma mulher dizer-se iluminada e voltar desses estudos como padrão do Oriente. Nunca vi. São homens e normalmente eles vão fazer palestras, se colocam em púlpitos mais altos, com flores adornadas, e muitas pessoas vão lá e beijam-lhe os pés. É para refletir.
E quando a gente vê um símbolo para nós, que é Chico Xavier, e que dizia que o nome dele era Francisco, né? A gente chama carinhosamente como Chico, né? Ele dizia: tirar o frango, fica só o cisco. Que se diminuía tentando se afastar desse lugar que as pessoas colocavam ele como um ser de luz. Que a gente pode até entender que ele era assim um ser de luz, mas ele nunca se colocou nesse lugar. Ele iluminava sem precisar mostrar que ele era luz. E quando lhe beijavam a mão, ele pegava a mão da pessoa e beijava de volta. Sempre. Então, quando a gente precisa mostrar muito por fora o que a gente é porque falta por dentro. Todo aquele que precisa se dizer que é isso, que é aquilo, que faz isso, que faz aquilo, é muito provável que não faz. E que não é. Porque quem é e quem faz não precisa falar. É e faz. E as pessoas sentem e percebem. Então, como no tempo de Jesus, ainda hoje nós vivemos diante de muita hipocrisia, de muita bondade por fora, mas túmulos por dentro. E nós lembramos de uma personagem do tempo de Jesus, uma personagem em que o Emmanuel vai dizer que a gente deveria refletir profundamente no simbolismo de um fato que aconteceu com ela. O nome dela é Maria, mas a esse nome se associou a um local que se chama Magdala, ou também Migdal, como é ainda hoje conhecida a cidade, que ainda existe em Jerusalém. Maria de Magdala. Magdala era uma cidade em que a população, principalmente a população mais rica, corria para se satisfazer das suas paragens, das suas praias. Era o Caribe de Israel na época. E tinha muitos prazeres, muitas festividades, muitas benesses, e lá iam. Era uma cidade que distanciava ao sul cerca de 6 ou 7 quilômetros de Cafarnaum, que a gente conhece por ser a cidade de Simão Pedro. Nazaré, a cidade que Jesus vivia, se distanciava a cerca de 60 quilômetros de Migdal e também de Cafarnaum, mais a oeste. Então, Migdal ou Magdala ficava às beiras do lago de Nazaré da Galileia, o Mar da Galileia, junto com Cafarnaum, que também ficava nessas redondezas. E lá Magdala instalou, em certo momento, um palacete, onde ela recebia os fariseus, os homens que trabalhavam para Herodes, os doutores da lei, os altos funcionários, pessoas de posse nesse palacete. E foi ela que primeiro viu Jesus depois da morte de Jesus. Foi ela que se encontrava junto ao túmulo vazio e que Jesus apareceu naquela manhã fatídica, gelada. Junto com outras mulheres, ela havia subido um certo monte para ir lá ver o corpo, ter os cuidados necessários conforme as tradições da época. A pedra se encontrava aberta e lá apenas os lençóis ficaram do embalsamento, esqueci a palavra, perdão, mais ou menos assim, entenderam? E lá ficavam então os lençóis, mas nada do corpo. Estremeceram. As mulheres, como Joana de Cusa, Maria, mãe de Jesus, a mãe de Marcos, desceram para contar o fato. Subiram então João e Pedro. Constatando a situação, decidiram voltar à cidade entristecidos. Maria, porém, ficou lá chorosa, diante do sepulcro aberto na rocha. Ficou lá
naquele sol que se estendia, questionando por quê. Por que haviam levado o corpo de Jesus no silêncio da noite? Não entendia. E uma saudade pungente lhe transbordava do coração. Mas os acontecimentos, de repente, foram rápidos. Teve a impressão que uma aragem perpassava perfumada. Imaginou que era o jardineiro que lá estava. E entre lágrimas viu que um homem lhe perguntava: mulher, por que choras? Quem buscas? Aquela voz, aquele perfil, ela não pôde concluir os raciocínios, e então ouviu ele lhe chamar com muita ternura: Maria. E ela então vai responder como se encontra ainda hoje nos evangelhos, em aramaico, Rabone, que significa meu mestre, ou quem sabe a gente pode até pensar como mestrezinho, uma forma carinhosa. Ela se deslumbrou diante daquela imagem. O mestre vivia como ele havia prometido. Ele estava ali, radioso como a madrugada nascente. E responde então para ela: não me detenhas, vai para meus irmãos e dize-lhes que eu sigo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Era Jesus. E Emmanuel, então, como falávamos, diz que é profundamente simbólico essa passagem. Ela merece a maior das nossas reflexões. Emmanuel questiona por que Jesus, o divino amigo, o divino mestre, deixaria tantas figuras próximas de lado para surgir aos olhos de Madalena. Em primeiro lugar, por que justo a ela? Por que não os outros? E é interessante que quando Maria então corre para contar as novidades, chega até a casa em que se encontravam vários dos discípulos e lá fala, quando abre a porta: o mestre vive, ele apareceu para mim, ele vive. Estava radiosa, contente, estupefada com aquela visão. Só que diante daquele clima todo, um silêncio. E do fundo alguém questiona que não poderia ser verdade. Porque ele teria aparecido logo a ti? A mesma pergunta que Emmanuel faz. Por que não teria ele aparecido a Pedro, a quem Jesus havia deixado como líder? Por que não havia aparecido para João, a quem Jesus tanto amava? Ou mesmo a sua mãe, Maria? Porque se eles lá estiveram no túmulo também, por que Jesus não lhes apareceu, mas logo a ti? E aquilo lhe caiu como um banho de água gelada. E apenas Maria, a mãe, Maria de Nazaré, lhe acolhe o coração e diz: eu acredito, minha filha. Meu coração guarda a certeza de que ele se encontra vivo. E ela, fazendo um esforço, com muita coragem, ela vai dizer: eu não sei porque ele apareceu para mim. Eu só sei que ele apareceu e me mandou vir aqui dar-lhe a notícia. E a gente sabe, então, o resto da história, que depois Jesus vai aparecer aos discípulos, vai aparecer no caminho de Emaú, vai aparecer junto aos apóstolos quando pescavam, dizendo para que estendesse as redes ao lado direito do barco, vai aparecer para os 72 e para os 500 da Galileia. Então vai aparecer e confraternizar com eles muitas vezes em espírito. Mas aquela pergunta que nós imaginamos ser Tomé que havia feito, é uma pergunta devido às razões da vida de Maria e do que ela fez. Como nós falávamos, ela tinha um palacete. Ela era uma meretriz.
E com ela, dizem as tradições, habitavam 7 demônios, ou seja, 7 obsessores, espíritos desencarnados. Muitas noites ela fechava a casa, estendia cortinas para que não entrasse um raio de luz e se prostrava diante dos efeitos daquela obsessão, como uma louca. E não atendia nenhum cliente. Alguns dobravam a oferta para ter-lhe nos braços, mas ela não aceitava e ficava presa naquela angustiosa situação. Outras vezes, quando estava dona de si, ela sempre tinha os pobres, os doentes, os desafortunados como auxiliadora. E os seus servos sabiam que se alguém pedisse algo, ela lhes oferecia. Porque ela se sentia tão sofredora e tão infeliz quanto aqueles outros. Ela tinha então esse palacete com tapetes persas, com perfumes caros, riquezas, ouro, joias que ela ganhava de vários que lhe frequentavam a casa. Mas ela guardava um profundo silêncio, uma profunda angústia no seu coração. Ela queria amar de verdade e queria ser amada. E nessa história, Jesus estava nas proximidades e se falava desse que era o Messias. Uma de suas servas então lhe conta a notícia e diz: vá e procure esse nosso mestre. E ela questiona, porque sabia que existiam muitos mestres em Israel que falavam palavras bonitas, mas que eram tão bons quanto para condenar aqueles que eram vistos como pecadores, como pessoas de má índole. Mas a serva a convence e ela decide então, numa madrugada, pegar um barco e navegar até Cafarnaum, como dizíamos, 6 ou 7 quilômetros, costeando o mar da Galileia. Ela chega lá e adentra então na casa de Simão Pedro. Jesus se encontrava, como nos conta Divaldo Pereira Franco, em posição de lótus, meditativa, com as costas voltadas para a porta de entrada. Maria abre aquela porta, um reflexo da luz do luar perpassa e ele então vira o rosto, percebendo então que ela lá se encontrava. Ela adentra e eles conversam brevemente, em poucas palavras, e a gente vai poder ver o resultado desse diálogo na obra Boa Nova, de Humberto de Campos. Mas Jesus vai dizer, de forma muito resumida, que nós enxergamos que flores belíssimas, elas se estendem na natureza, mesmo que sobre o lodo, cravando raízes no lodo. E ela se sente então abraçada, envolvida por aquelas palavras, renovada. E retorna a seu palacete e a notícia se espalha então porque ela havia enlouquecido. Enlouquecido porque decide doar tudo. Decide entregar seus tapetes, suas joias para seguir Jesus. Passa-se um certo período e Jesus então se encontrava nas proximidades da cidade ou aldeia de Magdala. E nessa cidade havia um indivíduo chamado Simão. Era uma figura conhecida, um fariseu. E esse indivíduo, ele tinha o orgulho de zelar pelas tradições e também de exibir para todos que podia a sua fortuna pessoal. E lá no seu palacete passavam figuras respeitáveis da época, como a gente costuma dizer, pessoas das artes, do pensamento, gênios das leis, sacerdotes, magos itinerantes. Ele os recebia para festividades diversas. E Simão, como todas as pessoas de Magdala, ouviram falar de Jesus.
Sabia-se que ele se dizia como libertador, como o esperado libertador. E ele decidiu então estreitar relações, vai que fosse. Se ele fosse o libertador de Israel, eu quero estar com ele para quando ele governar, porque acreditava-se que ele governaria um reino com seus limites geográficos estabelecidos. Então mandou emissários para convidar Jesus, que aceitou e foi ter com 2 discípulos, então, junto com ele, Jesus e outros 2, no dia aprazado. Lá chegando, foi recebido na intimidade doméstica, teve início, então, o repasto, foi acomodado, então, em divãs e serviam iguarias, frutas secas, os condimentos, as comidas da época. Arcas delicadas tocavam na ampla sala, mas tinha um problema, o ar pesava. Simão, ele olhava Jesus com interesse, curiosidade, mas o silêncio era incômodo. Todo mundo já passou por uma situação dessas, aquele ambiente pesado, aquele silêncio que dá um clima desagradável. As perguntas, as conversas redundavam em respostas monossilábicas, sem interesse, e aí ia o banquete. Mas quase no fim da refeição, ouve-se gritos, um vozerio, e de repente adentra uma mulher com os cabelos desajeitados, banhada de suor, choramingando, os olhos brilhavam muito intensos. Ela olhou em derredor e quando viu Jesus, viu o Rabi, se arrojou em seus pés e lá permaneceu impassível. Tudo fora muito rápido. Simão, ele não tivera tempo de tomar qualquer atitude. Ele conhecia aquela mulher, visitara a sua casa em outros momentos, participara de orgias que lá aconteciam. Tinha uma estranha sensação, suava a frio. Seu lar, honrado, na percepção dele, acolhia uma mulher de uma vida. Ele queria expulsá-la, mas temeu fazer, porque conhecia a coragem dela, a sua audácia, pois que se atrevera mesmo a chegar até ali. Era Maria. Ficou com medo, porque guardava intimamente aquilo que ele havia feito e que os outros desconheciam. Aquela mulher, então, carregava junto com ela, Maria, um alabastro de perfume muito caro que valia um campo. Ela quebrou então o gargalo do vaso de alabastro, derramou esse unguento nos pés de Jesus, balsamizando com piedoso carinho. Aquele perfume então, ele invadiu todo o recinto. Jesus nada dizia. O almoço havia sido encerrado friamente. Todos os convidados ficaram constrangidos. Simão resmungava irritado. Se este fosse um profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Jesus relançou tranquilamente os olhos muito puros e com serena entonação de voz indagou: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E aí Simão então responde: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 e outro 50 dinares. Não tendo eles com que pagar a dívida, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Simão sorriu, era homem hábil nos negócios, instado a essas conversações, e respondeu com certa alegria: tenho para mim que é aquele a quem mais foi perdoado, quem mais perdoou. E Jesus lhe: julgaste bem. E então se dirigiu à mulher, a Maria: vês esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me destes água para os meus pés, mas esta
me regou com as lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, o beijo que se prazia com os convidados, então se dava um beijo. Mas esta, desde que entrou, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com um unguento. Por isso te digo que os muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Simão estava estarrecido. Não compreendeu naquele momento aquelas palavras, talvez nem naquela encarnação. O mestre então pôs-se de pé e, oferecendo as mãos à pecadora, falou com doçura: os teus pecados te são perdoados. Vai-te em paz. Ela se levantou de um salto, exuberante de felicidade, e explodindo sonora gargalhada saiu, como chegou, a correr. Desapareceu de Magdala. Porém, todas as tardes, junto à multidão, ajudava as crianças enfermas, oferecia olhos aos cegos, mãos aos trôpegos, arrependida e ansiosa pela própria renovação total, pôs-se a seguir Jesus de cidade em cidade, por onde ele fosse. E aí não nos cabe contar mais a história de todos os fatos que aconteceram com Maria de Magdala depois dessa situação, mas a história dela é que ela acaba por certo período sozinha, porque os discípulos, os apóstolos, foram se afastando, cada um para um recanto. Os últimos dois, Tiago e Pedro, haveriam de formar a mansão do caminho em Jerusalém. Ela pediu a eles guarida, mas eles tinham receio da sua história de pecadora. E ela ficou só, trabalhando por seu próprio sustento, até que certo dia passava pelas praias um grupo de hanseníase, de leprosos, ia pedir mesmo ajuda, de leprosos. E esses leprosos ouviram falar de Jesus e o buscavam. Haviam chegado tarde porque Jesus já havia sido crucificado. E ela, então, intenta em segui-los e explanar e divulgar o Evangelho a eles todos os dias. E assim ela encerra a sua vida também, se tornando ela mesma leprosa e demandando a Éfaso, onde ela queria rever velhas afeições, especialmente João e Maria de Nazaré. E lá ela desencarna, sendo recebida então pelo próprio Jesus na espiritualidade. E aí a gente fica com essa mensagem, essa lembrança e essa pergunta novamente de Emmanuel, justamente a ela. Ela que havia sido pecadora, ela que era condenada por todos que a rodearam, ela que foi meretriz, mulher, de acordo com as percepções da época, talvez ainda hoje, de uma vida. Justamente é ela que, dentre todos da Boa Nova, ninguém fez, nas palavras de Emmanuel, tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Magdala. Bastou o encontro com o Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação a si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor de sua existência angustiosa. E é nesse sentido que a gente tinha as nossas perguntas iniciais, porque às vezes os nossos tropeços, os nossos enganos, os nossos pecados, por assim dizer, eles são como nuvens que encobrem temporariamente um sol radioso que logo aparece quando ela se afasta. E era o que acontecia com Maria de Magdala. Era aqueles atos que sim, eram enganosos para ela,
eram ilusórios, mas a sua alma era doce, iluminada. E muitos que se acreditam perfeitos, donos da verdade, do bom proceder, às vezes carregam a alma obscura. Por isso que Jesus, ele lutava tanto com a hipocrisia, porque não importava o que há fora, o que importava realmente é o que é dentro. Jesus não olhava por fora, ele olhava sempre por dentro. Por isso que ele acolhia a todos. Por isso que ele acolhia os doentes, os fracos, os que se enganavam, a todos, mas combatia os hipócritas. E muitas vezes aquilo que não é agradável para os homens pode ser que seja agradável a Deus. E às vezes aquilo que é agradável aos homens não é agradável a Deus. Como que a gente sabe? É encontrando esse caminho que nos permite encontrar o reino de Deus dentro de nós. Então, nós ficamos com essa lembrança de Maria, de Magdala, ela que sem dúvida é um espírito que ainda trabalha por todos nós. Ela que viveu ao tempo de Jesus e que nós imaginamos com seus olhos claros, expressivos, com a sua cabeleira que estendia longa pelas espadas até a cintura, uma cabeleira de um ouro escurecido, mas mais do que a sua aparência física formosa dela, que fez do seu coração, da sua alma, a sua fortaleza, a sua força, a sua beleza verdadeira. Que ela nos abençoe e que possamos seguir então com as nossas atividades de passes. Que assim seja.